Graça e paz a todos, bem-vindos para mais um culto online aqui da Comunidade de Vida Cristã, CVC, na Bélgica. Espero que você tenha tido uma boa semana e desejamos também uma excelente semana aí para os estudantes que estão retornando às atividades, aos pais, às famílias, todos envolvidos nessa nova fase. E temos muita esperança de que em breve poderemos nos reunir. Até lá, seguimos com o que temos nas mãos, com os recursos que temos, mas com o coração cheio de alegria, cheio de esperança e muito felizes por termos essa oportunidade, podermos fazer isso. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos e que nós possamos aprender muito neste culto que vamos prestar ao Senhor, em que vamos ouvir a palavra de Deus, vamos louvar através da música, e que o Senhor nos traga mensagens importantíssimas e duradouras nas nossas vidas. Eu quero contar uma pequena história de uma mulher chamada Fanny Jane Crosby. Ela nasceu nos Estados Unidos no ano de 1820 e ela, quando bebê, teve uma infecção nos olhos e perdeu a sua visão por toda a sua vida. Ela ouviu a palavra de Deus através de sua avó, e aos 8 anos ela já fazia poesias falando sobre Jesus, falando sobre ela e o encontro maravilhoso que ela tinha com ele. Fanny Jane Crosby foi aos 15 anos para a escola, uma escola especial em Nova York, e ali ela começou a aprender a ler braille, escrever, começou a aprender música. Isso impulsionou toda a imaginação que ela tinha e a alegria que ela tinha em contar as experiências dela com o Senhor. E ela morreu com 94 anos e deixou mais de 8.000 textos, letras de músicas, de hinos, poesias, peças. Foi conhecida por vários presidentes dos Estados Unidos, acompanhou conferências missionárias tocando, dando seu testemunho, casou-se. Ela fez tudo o que ela poderia ter feito, mas ela conta uma história que é diferente da biografia que nós que acaba nos impressionando. A história que ela conta sobre si mesma aparece em um hino, que é um hino que me encantou quando eu era adolescente e li então a biografia dela. E esse hino diz assim: Bendita segurança, Jesus é meu. Eu desfruto antecipadamente da glória divina. Herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue, submissão perfeita, tudo está em seu lugar. Eu em meu Salvador sou feliz e abençoado, assistindo e esperando, olhando para cima, cheio da sua bondade, perdido no seu amor. Oh, esta é a minha história. Esta é a minha música, louvando o meu Salvador o dia todo. Esta é a minha história, esta é a minha música. Oh, que Salvador maravilhoso é o meu Jesus. Sempre me impactou o fato de que ela fala sobre luz, sobre enxergar a luz, sobre olhar para cima, desfrutar antecipadamente da glória de Deus, das bênçãos da luz, como diz a nossa tradução. E isso me incentiva, me inspira a buscar essa intimidade com o Senhor. E eu creio que isso encoraja a todos nós, e para isso que esse hino foi escrito, foi inspirado e foi tão amplamente distribuído e cantado em tantas igrejas no mundo, porque sua mensagem fala da nossa identidade em Cristo, em meu Salvador, em o nosso Salvador. Somos felizes e abençoados, e a partir do momento que cremos, desfrutamos antecipadamente da glória divina. É com essa identidade sendo cada dia mais verbalizada e fundamentada na nossa vida, é que nós podemos ser capazes de transformar a nossa forma de pensar, e aqueles que estão ao nosso redor vão ver que não faz sentido uma vida sem Deus. Não é por causa do nosso muito falar, do nosso muito insistir
ou do nosso muito cobrar para que outros façam, ou para que a igreja como uma instituição faça, mas cada um de nós que somos em Cristo, salvos, transformados, que temos uma outra identidade, uma nova identidade nele, nós precisamos compreender que nós já desfrutamos antecipadamente das bênçãos da glória divina e que no nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador, nele somos felizes e abençoados. Que essa seja então a sua história, a minha história, a nossa história como filhos de Deus, como irmãos em Cristo, como membros de um único corpo, que é o corpo de Cristo, em que Ele é o cabeça e Ele nos dá vida, Ele dá a forma de pensar e nós temos a oportunidade, o privilégio, a bênção de servirmos e de sabermos que um dia nos encontraremos com Ele. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe você na sua caminhada com Cristo e que você se mantenha unido, dizendo a você quem você é em Cristo, para que o mundo ao seu redor seja também transformado. Um grande abraço. A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, um bom dia, né? Vamos entrar agora no nosso momento de louvor e adoração. Então, quem estiver do seu lado aí, convide ele para que a gente possa louvar a Deus. Amém? Olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar e sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez, Pai, te adorando, louvando o teu nome. Obrigado, meu Deus. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar te adorando. Vamos louvar a Deus com mais um louvor, com todo o nosso coração, amém? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus, ao seu amor. E extasiado, então me senti, anjos cantando no alto dos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma mais uma vez, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, Pai. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui te adorando, meu Pai. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui, reunidos de uma forma online, mas reunidos, Pai, reunidos adorando o Teu nome. Obrigado
obrigado, meu Pai. Só temos hoje a Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e com certeza por aquilo que o Senhor ainda fará. Muito obrigado, meu Deus. Abençoe cada irmão, cada um que está na sua casa. Em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Amém. Que Deus venha abençoar a sua vida. A graça e a paz, igreja, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando aí agora, participando do culto juntamente conosco. Que Deus possa abençoar esta manhã de vocês, o dia de domingo, em o nome de Jesus. Hoje eu estou aqui para entregar, os recados para vocês, tudo aquilo que a gente tem de programações durante a semana. Então, se você ainda não anotou, anote aí para que você possa estar participando juntamente conosco. Então, toda quarta-feira, das 8h30 às 9h30, nós temos o nosso culto de ensino. Então, se você não participou ainda, você é muito bem-vindo. Estamos esperando por você para estar participando juntamente conosco no nosso culto de ensino. Sábado, se você tem aí uma criança na sua casa, papai e mamãe, chame a sua criança, convide para estar participando, da classe dos Kids, é via Zoom. Então, se você estiver interessado, entre também em contato conosco e que seu filho possa ali estar crescendo juntamente com outras crianças, amém? Às 18 horas, sábado, também temos a classe dos adolescentes, é via Zoom também, então convide aí os seus filhos, seus adolescentes que estão aí em casa, sobrinhos, netos, que eles possam também estar participando, crescendo, aprendendo da palavra, mesmo que seja online, ainda assim nós podemos crescer e adorar a Deus acima de tudo. Nosso culto agora de domingo é às 10h30, então todo domingo às 10h30 nós estaremos tendo o nosso culto online. Venha participar, convide aí quem está do seu lado, convide a família, os amigos e sinta-se à vontade também em estar compartilhando o culto, seja no Facebook, seja o link do YouTube, para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso culto. Amém? Queria aqui estar felicitando, passando o nome dos aniversariantes dessa semana para vocês, Dia 23 temos o Olivier Félix. Então, dia 23, se você tiver aí o telefone, o contato, manda uma mensagenzinha de carinho. E dia 24/4 também nós temos a Nora Duron. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, um feliz aniversário. Nós desejamos a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Possamos estar orando também, irmãos, essa semana, pelas irmãs que estão aí gestantes, a Larissa, pelos irmãos que estão lutando contra o Covid, contra o câncer. Vamos estar orando também pela saúde emocional, a saúde física, todos os irmãos da igreja, os nossos familiares no Brasil, que possamos estar colocando diante de Deus, na presença de Deus, para que Deus possa estar nos capacitando, todos os missionários, os líderes, vamos estar colocando na presença de Deus. Assim que você for orar, coloque também na presença de Deus a vida de cada um. Amém? Queria convidar a igreja a fechar os seus olhos, possamos orar nesta manhã. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, acima de tudo, nós te engrandecemos o teu nome. Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, porque o Senhor tem nos fortalecido e nos capacitado até aqui. Obrigada, Deus, pela tua graça que nos basta. Colocamos diante do Senhor, Pai, todas aquelas irmãs que estão gestantes, Papai, todos esses bebês que têm sido gerados, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los desde o ventre das suas mamães. Em nome de Jesus, nós pedimos também por todos aqueles irmãos que estão lutando contra o câncer, que o Senhor possa ir de encontro com a vida de cada um, trazendo a cura, Pai, acima de tudo, e fazendo a tua vontade, Deus. Também os irmãos que têm lutado contra o Covid, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro com a vida de cada um, Papai. Que a cura do Senhor seja sobre a vida de cada um. Abençoa, Senhor, cada líder, Senhor, que está à frente, Papai, dessa congregação. O nosso pastor, Senhor, abençoa, Senhor, o lar de cada um, nos capacite, abençoa os líderes a cada dia. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com a cura, Senhor, sobre as nossas vidas, seja física, seja emocional, que o Senhor possa nos capacitar para continuar, ó Deus, a cada dia. É no nome do Senhor que nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo. Abençoa também os aniversariantes dessa semana. Obrigada porque eles estão completando mais um ano de vida, Papai. Que o Senhor possa capacitar
visitá-los, que a alegria do Senhor seja sobre a vida deles. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida desses aniversariantes. Obrigada, papai, por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós te adoramos acima de tudo, em um nome de Jesus, ó Deus. Amém. Que Deus possa abençoar esta manhã, que a palavra venha falar no teu coração. Amém. A paz do Senhor, igrejas, olha eu aqui de novo. Hoje eu fiquei encarregado aí de trazer para vocês esse momento de dízimos e ofertas, que para mim é um momento muito legal no nosso culto. Quando eu era pequeno eu lembro que eu ficava esperando esse momento para que a minha mãe pudesse me dar ali um dinheirinho, uma moedinha, para eu poder ir lá na frente e entregar. Eu achava um máximo. Mal eu entendia realmente o significado, mas eu ia com toda inocência e com toda alegria. E no final é isso mesmo que a Bíblia vai nos dizer. Hoje eu queria falar com vocês sobre gratidão. Gratidão que muitas vezes a gente acha que é só quando a gente dá alguma coisa, né, para uma pessoa ou algo assim. Mas a gratidão, ela é agradecer tudo que você tem, mesmo quando você às vezes está num momento muito esquisito. Eu aprendi isso em alguns cultos atrás, a minha esposa falou sobre o nosso problema do carro, e realmente quando a gente teve o nosso problema do carro, eu olhei para os céus e a única solução que eu tive foi: Pai, eu te agradeço porque pelo menos eu tenho força suficiente para poder trabalhar e arrumar esse carro. Então por isso que hoje eu venho falar com vocês sobre gratidão nos dízimos e ofertas. Sim, por quê? Porque igual quando eu era criança, essa inocência de não saber realmente o significado e a importância que é de dar ali, né, na igreja, na onde você está frequentando, aquela equipe toda e tudo aquilo que é feito por você, é um ato de gratidão. É um ato de gratidão muito grande a Deus. Então por isso que hoje eu venho falar sobre essa palavra específica. O ato de gratidão que muitas das vezes, para mim, é uma das armas mais poderosas na nossa vida espiritual. Porque ela pode fazer realmente uma coisa muito ruim se tornar muito boa pelo ato de gratidão. Então por isso nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Vou pegar aqui minha colinha. Está tudo escrito aqui. Então a gente vai ler. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler de novo? É muito rapidinho. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Quando a gente lê isso, a gente acha que a gente nessa intuição a gente só pode dar graça naquilo que a gente está passando um problema ruim, né? Mas não, a gente tem que dar graça em todos os momentos bons também, nas festas de família, numa conquista que você teve, num projeto realizado, dá graças. Isso é importante. E a gente acha que isso não significa então que a vontade de Deus é que a gente passe por problemas ou circunstâncias ruins. Mas ela significa também nesses problemas e circunstâncias ruins a gente tem que dar graça. A vontade de Deus é que a gente volte para Ele com um coração de gratidão, né? Que um gratidão independente do que esteja acontecendo na nossa vida, seja ela boa ou ruim, né? E a gente acha, e a gente vê muitas pessoas insatisfeitas. A gente conhece muitas pessoas insatisfeitas e ingratas porque não tem aquilo que realmente desejava ou não conseguiu conquistar aquele sonho, aquele projeto. E a gente vê isso conforme o tempo vai passando. Eu tenho sentido que a gente tem visto isso muito mais, né? E porque as coisas não acontecem do jeito que elas esperavam, não acontecem do jeito que eles estavam planejando. Mas é assim, essa é a vida. Nem sempre a gente tem o que a gente imaginava ter. E eu tenho pra mim que quando isso acontece, pelo menos na minha vida, eu fui vir pra minha esposa e falo assim: olha, se não tá acontecendo do jeito que a gente quer, porque Deus tem uma coisa melhor. Porque é meu jeito de ter fé e de acreditar que Deus está no controle de tudo. Então, se o caminho da esquerda não tá dando certo, é porque talvez Deus está preparando da direita pra gente. E é isso aí. E essa é a vida. E esse é o sistema de gratidão. E é por isso que eu acho que se a gente aprender a ser grato em todas as coisas, inclusive naquelas pequenas coisas, a gratidão em nosso coração vai fazer com que a graça de Deus ela se manifeste em nossa vida e ao nosso favor. Isso acontece, eu vivi isso muitas vezes, em momentos em que estava dando tudo errado, eu dei graças, uma coisa foi se encaixando aqui, outra coisa foi se encaixando ali, as coisas foram melhorando, e eu senti que dentro de mim
eu buscava muito mais força para batalhar ou qualquer outra coisa do que se eu ficasse reclamando, do que se eu ficasse realmente me lamentando do momento ruim que eu estava tendo. E não poder olhar pela gratidão de poder estar respirando, de poder estar bem, com boa saúde, de poder ter minha esposa, teto para morar. E por causa de umas circunstâncias eu não jogar isso tudo pro lado. Eu simplesmente agradecer a Deus pelo que eu já tenho. E eu acho que é isso. É a gente não deixar tanta importância para aquilo que é ruim, e dar tanta importância para aquilo, mas se focar naquilo que está dando certo. Naquilo que você já tem. Porque aí aquilo que deu errado, aquele problema, aquela pedra no meio do teu caminho, vai ser tão pequeno. E aí você vai ter cabeça e paciência suficiente para jogar a poeira para cima e tentar de novo. E eu acho que é isso, ser grato. Paulo, ele aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis. Eu vou ler um versículo aqui para vocês em Filipenses 4, é de 11 ao 13, você pode ler depois em casa, né, quando você estiver de boa. Paulo vai dizer assim: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Sabe por quê? Ele termina aqui. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aprender a viver, meus irmãos, não significa que você vai parar de buscar, tá? Aquilo que você almeja, aquilo que é melhor para você. Não é isso. Não é você simplesmente agradecer pelo pouco que você tem e não vai correr atrás do melhor. Não, é correr atrás do melhor sim. Você tem esse direito de correr atrás do melhor. Não significa que você não vai avançar para aqueles alvos maiores, né? Apenas significa que quando o melhor... que enquanto o melhor e o maior não chega, sabe o que acontece? Você mesmo assim é grato. É grato por aquilo que você já tem, por aquilo que Deus vai fazer chegar em suas mãos. Porque Ele vai. Com a gratidão pode ter certeza, só coisas boas e a graça de Deus, como a gente já falou, a graça de Deus pode se manifestar na sua vida. E hoje é isso, eu queria convidar você a ser grato, a ter um ato de gratidão. O nosso número de conta, né? Tantas as informações estão aí embaixo. Então assim, se você se sentir à vontade e se isso talvez falou ao seu coração e puder nos ajudar, nos ajude aí, nós temos missões missionárias ao qual nós estamos ajudando. Então, saiba que esse também é uma maneira de ter um ato de gratidão. Não é só orar ou dar um presente para um amigo, qualquer coisa assim. Mas também ser grato principalmente a Deus, aquele que te deu a vida, aquele que te deu tudo que você tem. Então, se você se sentir à vontade, a gente vai orar agora. Queria pedir para você, então, poder ir nos ajudar, não importa o montante, o importante é que você dê com gratidão, com alegria. Quando a gente é grato, a gente está alegre, a gente está feliz. Eu lembro de pequeno, como eu falei no começo, mas eu ia todo felizão, porque eu estava participando do momento, era a participação que para mim importava. Minha mãe podia me dar uma moeda de 10 centavos, mas eu iria com alegria, como se eu estivesse indo com, sei lá, 200 reais. Mas é isso, meus irmãos, então vamos orar agora, para que Deus possa abençoar a todos esse momento nosso. Amém. Meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com meus irmãos, compartilhando para eles uma coisa com a qual eu tenho certeza que o Senhor colocou no meu coração, que é essa palavra de gratidão. Que o Senhor possa nos ensinar a ser mais gratos dia após dia, porque muitas das vezes nós focamos tanto no nosso problema que nós esquecemos do que nós já temos, daquilo que o Senhor nos deu. Nos ensina a planejar, nos ensina a ter projetos, mas ao mesmo tempo te agradecer pelo aquilo que nós já temos. Abençoa cada irmão que pôde ajudar hoje, aqueles que não puderam, que o Senhor possa realmente ajudá-los e ajudar eles para que eles possam compartilhar nas próximas vezes. Que o Senhor possa estar com eles, dando trabalho, dando paz, dando alegria e saúde por todos nós. Obrigado, Senhor, pelo que nós já temos. E com certeza nos ajude para conquistar aquilo que o Senhor tem ainda para nós. Muito obrigado por esse momento, abençoe cada um. Em nome de Jesus, amém. Então que Deus venha te abençoar, que essa palavra aí que ainda vai vir do nosso pastor,
que Ele possa falar ao seu coração. Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Para mim aqui é uma honra, um prazer imenso estar tendo a oportunidade de poder entrar na sua casa e compartilhar um pouco da palavra que Deus colocou no nosso coração. Juntamente com isso, todo encontro dos cristãos deve ser encontro de partilha, de partilhar. É assim que Jesus nos ensinou que deveríamos andar, compartilhando com os outros a fé, o amor, a paz, os dons e tudo mais. E vocês perceberem que durante o nosso culto Deus já deve ter falado com você, porque Deus é assim, Deus fala nas pequenas coisas. A gente nunca pode estar com os ouvidos fechados para aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente e na nossa alma. E é com muito prazer que hoje nós vamos ministrar a ceia, mas hoje eu quero fazer um pouco diferente do que comumente a gente faz, que é a ceia, um momento específico da ceia depois da pregação. Hoje eu creio que a mensagem que Deus vai ministrar nas nossas vidas, ainda no livro de Efésios, ela vai ter essa força de já nos explicar muita coisa a respeito da ceia. E eu quero deixar fazer a ceia depois que a pregação for feita. Por isso nós vamos ter a ceia agora, logo após isso, a pregação agora, logo depois disso nós teremos a ceia. Nós estamos estudando o livro de Efésios, é o nosso plot aí no próximo mês e meio, deve acabar no fim de maio, essa primeira parte de Efésios, onde a gente vai trabalhar pontos extremamente importantes. E hoje nós chegamos num ponto que eu considero um ponto aqui do meu coração, porque eu acho que do coração de muitos também, é um ponto muito polêmico a respeito da eleição divina, de Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, que é o nosso versículo de base, e a gente vai tentar dar uma destrinchada nesse texto para poder entender melhor aquilo que nós como cristãos podemos esperar a respeito da pessoa de Deus e a respeito da salvação que Ele nos dá. Eu sei que são versículos bastante polêmicos e com bastante dissonâncias teológicas e brigas teológicas, mas eu quero tentar tirar aqui algo para a nossa vida, para a nossa semana, para a nossa existência, que Deus possa ministrar algo maravilhoso no nosso coração. E Ele, como um bom Pai, Ele sempre faz isso. Por isso eu peço aos irmãos que, se possível, aí na sua casa, se você estiver viajando, passeando, não precisa abrir, mas se você estiver na sua casa, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Efésios capítulo 1, a carta de Paulo aos Efésios. Efésios fica depois de Gálatas e Efésios fica antes de Filipenses. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Se você não tem Bíblia, não tem problema, vai aparecer aqui na tela para você ler. Se você não pode ler, eu vou lê-lo e aí você vai poder ouvir. E com certeza Deus vai te abençoar e Deus vai falar com você. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, diz Paulo aos Efésios, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, que pela tua misericórdia o Senhor venha ministrar ela no nosso coração e que a gente saia daqui com essa consciência diferente. Senhor, abre, Senhor, o coração que está fechado. Senhor, abre, Senhor, tire de nós, ó Pai, todo tipo que a vida às vezes vai trazendo, esse endurecimento de coração que fica em nós. E nos dê, Pai, como crianças que pedem leite, aquilo que o Senhor quer nos dar neste momento. É isso que eu te peço, te oro e te agradeço, te peço, abençoe a minha vida e abençoe a vida dos meus irmãos com essa palavra. Em nome de Jesus, teu Filho, que eu oro. Amém e amém. Estamos diante do livro de Efésios, né? A cidade de Éfeso é uma cidade muito importante na Ásia Menor. Ela tinha aí seus 35 mil habitantes, é uma cidade extremamente produtora de alguns minérios importantes. Havia, como basicamente toda cidade grega da época, alguns templos de algumas deusas também importantes. Era uma cidade cheia de misticismo,
e cheio de religiosidade. Uma cidade que era fundamentada e criada através da religiosidade que as habitava. Nessa cidade, de cidade de Éfeso, a gente tinha a deusa de Éfeso, a gente tinha a deusa Diana, que havia um templo muito grande lá, tinha uns pequenos cultos, místicos, do qual havia algum tipo de manifestação mística, e era uma cidade basicamente extremamente religiosa. O Paulo vem entregando essa carta, uma dessas cartas que, como a gente disse semana passada, essa foi uma das cartas feitas na prisão. Então Paulo ele vem entregando essa carta aos Éfesos como um chamado que ele sentiu no coração de Deus para dizer que os Éfesos andassem em união e que os Éfesos pudessem de alguma forma entender que em Cristo estava a junção daquilo que eles eram e que em Cristo estava a junção daquilo que eles deveriam ser. E essa mensagem é tão profunda, foi tão profunda na época como é profunda hoje nos nossos dias. Se eu fosse destilar aqui quanto nós, como crentes, protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, wesleyanos, se eu for dizer quanto a gente já se dividiu e quanto dessas congregações a gente não se fala, eu seria às vezes repetitivo e enfadonho, e eu poderia dizer para você que dentro do nosso meio existem várias divisões, a ponto dessas divisões serem maiores para nós que o próprio Cristo. A ponto de muitas vezes dentro das igrejas as pessoas não terem vontade de andarem umas com as outras, justamente porque elas pensam diferente daquilo que elas pensam. E é muito importante a gente ver isso, que o Paulo está tentando estabelecer aqui uma base de contato dentro do livro, aonde nós possamos entender e compreender que nós todos como igreja somos um só. Que nós como igreja não estamos separados no que diz respeito à revelação de Deus. Que nós como igreja estamos todos unidos dentro do que a gente entende como revelação da fé cristã. A igreja de Éfeso vivia um período em que ela estava muito desunida, talvez. Provavelmente Paulo deve ter recebido algumas notícias de atitudes da igreja de Éfeso que demonstravam o quanto elas estavam desunidas entre si. Ou estava desunido, ou estava com muita rixinha, ou estava com muitas problemáticas. O Paulo então vem enfatizando, porque era assim que era feito na época, o apóstolo mandava uma carta enfatizando a necessidade que nós sejamos um em Cristo Jesus. Existe, como eu sempre digo, uma diferença muito grande entre unidade e uniformidade. Já atrás estava aqui em casa, eu gosto muito de comer uva à noite. Foi uma das coisas que eu descobri que tem menos calorias e que é bom. E aí eu como, às vezes, um cachinho de uva à noite, eu sempre compro uva em casa, sempre uva aqui em casa. Hoje que a gente até acabou porque eu comi tudo, então a gente nem colocou aqui na nossa mesa de ceia. Eu tenho um suco de uva que está aí como demonstração do fruto da vinde que Jesus tomou na ceia. Mas eu sempre gosto de comer uma uva, eu gosto muito de uva. E o que eu acho mais interessante da uva é que cada uva que você come, cada uva que você pega, dentro do cachinho dela, ela é diferente uma da outra. O cachinho de uva, as uvas não são exatamente iguais umas às outras. Mas eu não sei separá-las uma das outras, porque quando eu pego o cachinho para me degustar, é sempre o cachinho de uva. É sempre uva. Eu não sei dizer, eu não sei distinguir uma uva que é diferente da outra. Eu digo sempre que é um cachinho de uva. Porém, todavia, entretanto, cada uva tem a sua peculiaridade. Umas são mais macias, outras demoram mais para amadurecer, outras demoram menos. E aí a gente vê uma diferença muito grande entre uvas, por mais que elas estejam sempre muito juntinhas. A vontade de Deus é que a igreja fosse um grande cacho de uva. Em que sentido isso? Que a igreja fosse um grande cacho de uva no que diz respeito ao desenvolvimento da fé cristã. É que nós, como igreja, deveríamos, mesmo apesar das nossas diferenças, aprendermos a convivência uns com os outros. Aprendemos a convivência com os outros irmãos. E é nesse sentido, é nesse processo, é nessa vontade que Deus estabelece em nós uma necessidade de unidade na igreja, que é o ponto central do que o livro que o Efésios está falando, do que o livro que o Paulo está mandando aos Efésios e que também serve para mim, para a sua vida. E por que está dizendo tudo isso, Michel? Porque é muito importante que a gente entenda isso baseado no que eu vou te dizer a partir de agora. O Paulo começa a dizer aqui uma coisa até
quando eu li, eu falei, caramba, é estranho, né? Dizer bendito seja Deus. Porque se nós entendemos, e às vezes a nossa dificuldade é muito grande em relação a Deus, é porque a gente não entende Deus como um ser que é supremo. Porque o que Paulo está querendo dizer é que abençoado seja Deus. Mas abençoado seja Deus por que sentido? Será que Deus precisa ser abençoado? Não. Mas o que Paulo está dizendo é que bendito seja Deus, e ele está se referindo a essa pessoa da Trindade, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que ele deve ser bendito? O bendito aqui, por mais que o sentido da palavra no original significa realmente abençoado, é no sentido de que graças a Deus, é como a gente diz, graças a Deus. E graças a Deus pelo quê? Porque ele me arrumou aquele emprego? Porque ele fez meus negócios prosperar? Porque ele me deu um marido? Porque ele me deu uma esposa? Porque ele me deu uma casa? Não! O que Paulo está dizendo aqui é graças a Deus que nos abençoou com todas essas bênçãos. Eu quero dizer para você, e é o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar, que é muito importante aqui, é que toda bênção da nossa vida, ela não é carnal. Toda bênção que existe na nossa vida, ela é uma bênção espiritual. Por quê, Michel? Porque às vezes isso acontece muito por causa da dicotomia grega. O que significa isso? Que os gregos pensam que existe corpo e alma, corpo e alma são coisas distintas e que lutam entre si. Eu diria que o homem é somente espírito. E o corpo nada mais é uma casa que ele habita durante um período que ele vive nessa terra, que não passa de 70, 120 anos no máximo. E que muitas pessoas, infelizmente, vão embora até mais cedo. Nós somos, na verdade, seres espirituais habitando num corpo que é terreno. Você que está aí me ouvindo, você é um ser espiritual. E diversas vezes a nossa dificuldade é que nós vivemos, trabalhamos, existimos como se nós fôssemos seres que simplesmente nunca iríamos sair desse corpo carnal e que esse corpo carnal fosse eterno. Mas na verdade não é. E por sermos seres espirituais, tudo que nós fazemos é espiritual. E por sermos seres espirituais, e por termos essa noção de espiritualidade daquilo que é o que Deus habita é o Deus que habita em nós, é esse tesouro como num vaso de barro, que é o nosso corpo passageiro, o corpo humano. Nós recebemos de Deus tudo que é bênção espiritual. Ou seja, nós como seres espirituais recebemos de Deus tudo aquilo que Deus tem te dado. Não se engane, meu amor, não se engane, meus irmãos, tudo nessa vida ela é espiritual. Tudo nessa vida é espiritual. E quando eu digo espiritual, eu não estou dizendo que é espiritualístico, que é diferente. É espiritual em que sentido? É que quando você trabalha, você já não trabalha para você mesmo. Você que é crente, você que é filho de Deus, trabalha para Deus. E que se o patrão não te paga, ele não está pagando, não é você, não está pagando é Deus. E se o cliente dá o cano, ele não está dando cano em você, está dando cano em Deus. Mas isso acontece somente se você entende que você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais da parte de Deus. E que tudo que você tem na sua vida só é possível você ter porque Deus te abençoou. E abençoou o quê? Com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E Ele só fez isso naquilo que a gente chama de em Cristo. Ele só fez isso porque eu e você, nós moramos na cidade que se chama Cristo. Ele só fez isso porque nós vivemos nesse lugar que se chama Cristo. E que por muitas vezes a gente finge que a gente não mora nesse lugar. Estava conversando com a Larissa, minha esposa, e a gente estava falando a respeito desse assunto. E eu estava falando da dicotomia que a gente vive, né? Que a gente vive, todos nós cristãos vivemos. O mundo clama de nós que nós demos maior importância naquilo que é dele. E Deus clama de nós que nós possamos dar mais importância por aquilo que é dele. E nossa tendência carnal é sempre, meu irmão, dar mais moral para aquilo que é passageiro.
E a nossa tendência como ser humano é cada vez mais dar mais atenção para aquilo que é entretenimento. Se você perguntar para uma criança se ela prefere um chocolate ou um brócolis, eu sei que o seu filho gosta de brócolis, irmão. Eu sei que a sua filha gosta de brócolis, minha irmã. Mas ela prefere o chocolate. Ela prefere aquilo que não vai trazer tanto valor nutritivo para ela. Porque essa é a nossa natureza humana. Nossa natureza humana ela é totalmente pecaminosa e não liga para aquilo que é espiritual porque quer que morra em si mesmo. E por que isso, Michel? Por um conceito que eu considero extremamente importante que a gente fale, principalmente quando a gente está falando de Efésios 3:6, é que nós, eu e você, nós temos a tendência de sermos totalmente apegados e viver para o mal. E por que isso, Michel? Por causa da nossa queda lá do Éden. Porque quando o homem decidiu romper com a eternidade, ele decidiu sair pela porta e viver a sua própria existência. Ele decidiu deliberadamente não ouvir mais aquilo que Deus pensava sobre os assuntos e seguir a sua própria consciência. E essa independência do homem gerou para ele o que a gente chama de pecado original. Não tem mais nada a ver aquilo que Deus estava me dizendo. Não foi isso que a cobra disse para ela? O que te disseram não tem nada a ver. Deus não disse, o que Deus disse não está certo. Porque Deus sabe que o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai se tornar como Deus. E a cobiça entrou no coração do homem. Eles foram expulsos do jardim. Tanto que hoje nós não precisamos mais ensinar as nossas crianças, nossos filhos, filhas, a fazerem o que é mal. A gente ensina para eles a fazer o que é bem. E por que a gente ensina as crianças a fazer o que é bem? Porque o mal já vem de fábrica. Ele não vai compartilhar de fábrica. Já vem instaurado nele. Por quê? Porque a natureza humana é assim. E existe dentro dessa bênção espiritual uma luta interna que o Paulo vai relatar ela também em Gálatas capítulo 5, que é a luta entre a carne e o espírito. O espírito quer coisas espirituais, o que é carne quer coisas carnais, quer coisas passageiras. Então eu e você, como crentes dessa terra, eu tenho uma má notícia para te dar: você não vai acabar essa luta, a gente vai ver nessa luta até morrer. Porque o nosso espírito dentro de nós sabe que nós devemos ir em direção a Deus. Mas a nossa carne, infelizmente, ela quer viver naquilo que é passageiro. E a vontade de Deus para mim, para a sua vida, é que nós possamos compreender. É que nós tenhamos a noção de que essas bênçãos espirituais foram dadas em Cristo. E por serem dadas em Cristo, nos deu de novo a possibilidade de escolher aquilo que é espiritual. Que nos deu de novo a possibilidade de escolher aquilo que era espiritual. E como isso aconteceu, Michel? Ele vai continuar o texto e vai explicar. Primeira vez que ele vai explicar que isso aconteceu na pessoa de Cristo. E que sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas olha o versículo 4, que nos começa com uma palavra que divide gerações de crentes. Porque ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Porque ele nos elegeu, meus irmãos. O que eu já vi de crente brigar por causa da eleição. Então, basicamente, aí para os navegantes que não conhecem bem a discussão, a briga, existem dois tipos de teologias que são comumente praticadas dentro da fé cristã. Então, é a primeira teologia que eles vão chamar de calvinista. Por quê? Porque o João Calvino, que puxou isso até de Santo Agostinho, no século 4 lá do Santo Agostinho, ele vai dizer que nós somos eleitos de Deus, ou seja, existiu uma eleição, Deus te elegeu para a salvação. Então Deus te separou, no ventre da sua mãe, disse para você: você vai ser salvo, você é um dos meus. O outro lado da moeda é o João Armínio. Eu acho que é o Armínio. O Armínio vai dizer que a salvação, na verdade, é conquistada através das nossas próprias obras.
ele também repete aquilo que foi dito por Pelágio, que também teve a mesma discussão com Agostinho no mesmo período da história. O Calvino vai contra o Pelágio, vai dizer que aquilo que ele está fazendo é um desserviço ao Evangelho. E o Calvino, inclusive, nas Institutas, vai trabalhar com a ideia não somente de um tipo de destino que Deus estabeleceu para nós, que é o céu, mas o Calvino vai dizer que existe também aqueles que são destinados à perdição. O que a gente chama em teologia de dupla predestinação. O que é destinado ao céu e o que é destinado ao inferno. E aí parece, nos escritos de Calvino, de que aquele que é destinado ao céu realmente não tem outra opção que não o céu. Mas aquele que é destinado ao inferno não tem outra opção que não o inferno. O Arminio vai dizer diferente, que é o homem que faz o seu destino. E que dependendo do que a gente pratica, nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. E aí eu jogo para vocês a bola. Quem está certo? E dentro da nossa igreja, como CVC, nós vamos ter gente que vai dizer, não, eu acho que realmente nós não somos eleitos, que é conquistado através da força o reino de Deus. Então quem faz o errado não vai para o céu. Por isso que a gente tem que andar com a rédea curta. Mas a gente tem, na nossa igreja, a gente sabe que tem, também gente que vai dizer que nós acreditamos na eleição soberana de Deus sobre nós. E aí a briga começa. Uma briga religiosa. Uma briga que teve fracos de todos os lados, fracos argumentos às vezes para poder brigar com ela, brigar por causa disso. E a gente causa mais desunião do que união. Sendo que o motivo de que Paulo escreveu Efésios é para causar a união. O que a CVC pensa, Michel? A CVC pensa que a salvação depende de Deus. Que não tem nenhum ato nosso que a gente faça que pode ser perfeito. E por isso a salvação é dependente de Deus. E é milagre de Deus na nossa vida. Nós não podemos comprar. É isso que a CVC pensa. E o que eu penso? Eu penso exatamente igual. Inclusive, eu datilografei uma dessas partes da Carta de Valores da Igreja. Eu acredito também. E aí a pergunta maior que surge é... Michel, então se vocês acreditam nisso, significa que a gente pode fazer tudo o que a gente quer? Meu irmão, da minha experiência, do que eu já andei do que eu já andei na fé e do que os outros meus amigos e irmãos que também pensam como eu, que não pensam como eu também já andaram na fé, é que toda pessoa que diz que pode fazer qualquer coisa não entendeu nada do Evangelho. Porque a nossa eleição não foi para que nós pudéssemos fazer qualquer coisa. Outra vez um jovem perguntou, eu posso fazer tatuagem? Eu falei, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz lá no Velho Testamento que não pode marcar o corpo, mas isso é Velho Testamento, é Novo Testamento e tal. Eu falei, mas o que você acha dessa situação? Não sei, eu só não quero. Que Deus fique bravo comigo. Eu disse para ele o seguinte, você é livre para fazer a tatuagem? Aí ele pensou, né? Ele falou, eu acho que não. Eu falei, a gente só é livre para fazer se a gente for livre para não fazer. Não adianta nada você dizer que você é livre porque você foi destinado e que você pode fazer aquilo que você quiser, se não for livre para não fazer aquilo que você quiser. Porque a vontade de Deus para mim, para a sua vida, acima de eleição ou não eleição, porque no final das contas, meus irmãos, quer você creia em eleição, quer você creia em salvação pelas obras, não vai mudar o fato de que o finalmente dessa história vai ser você vai ser salvo ou você não vai ser salvo. E que você pode chegar lá no céu e ter uma baita surpresa. Diz que tinha o professor meu contou isso, tinha dois teólogos conversando no céu. Um arminiano, que acredita que a salvação é pelas obras, e outro que é calvinista, que acredita que a gente é predestinado. E aí chegou um irmão que havia falecido.
E o Calvino cutucou ele e falou, tá vendo aquele irmão lá? Pois é, veio porque Deus o predestinou. O Arminiano falou que nada. O Arminiano falou, ele veio que nada, ele veio porque ele fez tudo certinho, por isso que ele veio. Os dois estão certos. Você sabe o que é o fato que não muda? É que o cara chegou. Mas o que eu acredito, e é por isso que eu não acredito no Armínio, é porque eu acredito na tendência humana a fazer o mal. Eu não acredito em nenhuma instância que nós, como seres humanos, podemos praticar em nós algum tipo de bondade que atinja o ser que é Deus. Eu acho que existe uma noção muito equivocada dentro da nossa consciência de quem é Deus. E isso faz com que nós ficamos nessas discussões intermináveis que na verdade não acabam em lugar nenhum. E a gente esquece de que Deus é Deus. Ele é o dono do universo. Ele fez o céu, fez as estrelas, fez a terra, fez os planetas. Ele fez o ser humano, ele fez os animais, ele fez os mares, ele fez as montanhas. Através da palavra dele, tudo que foi feito se fez e tudo que foi feito se sustenta. Sem ele, nada do que foi feito se fez, ou seja, não existe nenhuma possibilidade de que eu, com a minha pequena vida humana, que dura de 70 a 120 anos, e olha lá, e quando eu chego no final desses anos, eu acredito que eu fiz tudo certinho, e por isso eu tenho um ticket de entrada que me permite entrar no céu. Você entende? Tanto que é vão isso? É Deus, gente. Inclusive, o profeta vai dizer que as nossas obras para ele são como trapos de imundície. Inclusive a Bíblia Sagrada vai nos relacionar de que por mais que nós tentamos ou consigamos atingir a perfeição, para Deus não adianta nada. Por quê? Porque é Deus, gente. Quando Moisés vai lá e pergunta para Deus, quando Deus aparece essa sacerdote para Moisés, que Moisés vai perguntar para Deus, que eu vou no nome de quem em nome de quem que eu vou até o faraó? E Deus responde para ele o quê? Eu sou te enviou. Foi o eu sou que enviou Moisés, foi o eu sou que nos deu a salvação. Ele não é qualquer um, não é um Deus pagão. Que a gente pode trocar nossas obras com ele para que ele não fique irado conosco e não venha queimar com fogo a nossa plantação. Deus. E às vezes a gente perde a noção disso. A gente compara Deus a um Deus grego. A gente compara um Deus a um Deus nórdico. A gente compara um Deus a um Deus budista. A gente compara Deus, mas Deus não tem essas comparações porque Ele é tudo em todos. E por mais que as minhas obras sejam perfeitas, eu vou chegar lá e vou dizer para Ele: Senhor Jesus, se não fosse pela Tua morte e a Tua vida, eu não podia nem estar aqui. Ele nos elegeu, Ele teve a presciência do fato. Ele nos elegeu sim. Por quê? Porque se não fosse pela eleição total e divina dele, eu não poderia chegar ao céu. Mas é interessante, é que os eleitos, eles têm características, meus irmãos. A pessoa não é eleita e por isso ela pode sair fazendo o que quiser, porque afinal eu sou eleito. Não. A característica do eleito é que ele está sempre buscando Deus. A característica do eleito é que ele não para de procurar o Senhor. A característica do eleito é que o eleito está sempre atrás de Deus. E não sou eu quem está falando, é o próprio texto. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo aqui faz referência provavelmente à história que até ele cita em Romanos, inclusive, que é o mesmo apóstolo Paulo que cita, a respeito de Jacó e Esaú. Deus aborreceu Jacó e amou. Deus aborreceu Esaú e amou Jacó. Ou seja, ele predestinou desde antes de todas as coisas nós. Mas para que Deus nos predestinou? Ele nos predestinou para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Michel, qual que é a prova que eu sou predestinado? O predestinado ama. O predestinado se separa para Deus. O predestinado tem relacionamento com Deus.
Por mais que eu creia que essa discussão é muito barata, eu creio que quem chegou mais perto da compreensão total seja o fato de que nós somos eleitos. Mas nós somos eleitos para quê? Para que nós possamos fazer aquilo que bem entendemos? Não, nós somos eleitos e esse é o fruto da vida do eleito. Jesus vai dizer que pelos frutos se conhece a árvore. O fruto da pessoa que é eleita é a prática das boas obras. O fruto da pessoa que é eleita é porque é a pessoa que vive em amor. E aqui é muito gradual a transformação que o apóstolo Paulo vai dizendo, que nós somos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, mas em amor. O amor é o cume do monte, do final dessa história. O apóstolo Tiago vai dizer o apóstolo João vai dizer que quem não ama não viu a Deus. O amor é o ponto principal dessa história. E muitas vezes nós achamos que o amor de Deus, que o amor em Deus é uma paixão. Meus irmãos, não é uma paixão. Eu preciso te sentir todo dia, é só para a música mesmo. Porque tem dia que você não vai sentir Deus. E tem dia que o céu vai parecer de bronze, como diria o Kleber Lucas na música dele. Meu cunhado ama Kleber Lucas, ele fica escutando, ele fala, e tem uma música lá que fala que o céu vai ficar de bronze. Tem dia que parece que Deus não está. Nem todo dia eu sinto Deus. Mas toda vez que eu amo, eu demonstro que Deus existe. Toda vez que eu amo, eu demonstro que eu amo a Deus. Toda vez que eu amo, eu demonstro que eu sou um eleito de Deus. A maior de todas as expressões da eleição divina é aquele que ama. É aquele que ama. E eu não digo aquele que ama, porque aí existe uma grande desinformação dentro desse processo todo, que é o fato de que as pessoas dizem, então quem ama já está salvo, então é só amar que está salvo. A Bíblia vai dizer que esse amor, ele nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a ponte desse amor. Mas não adianta, meus irmãos, não adianta. Não adianta nós, como cristãos, a gente ficar tentando encontrar Deus fora de Cristo. Porque quem ama a Deus ama a Cristo. Porque quem viu a Cristo viu o Pai. Então a pergunta que eu quero te fazer nesse domingo, nessa manhã, você é um predestinado? Será que eu sou um predestinado? Eu quero te dar uma boa notícia. Se você está me ouvindo agora, você é um predestinado. Olha, como você sabe disso, Michel? Porque Deus fala com os predestinados. E Deus está falando com você agora. E está nos fazendo, a mim e a você, uma pergunta. Nós somos os predestinados. Como eu sei que eu sou um predestinado, Senhor? Eu amo. Não é paixão, é amor. Porque o amor não é passageiro. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o que Paulo vai dizer a respeito do que é o amor. Do que Paulo está dizendo que é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes de lugar, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mas o que o amor é? O
Paulo vai dizer que o amor é paciente, que o amor faz bem, que o amor não tem inveja, que o amor não se vangloria, que o amor não se soberbece, que não se porta inconvenientemente, que não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita, ele não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, elas cessarão. Havendo línguas, elas desaparecerão. E havendo até a ciência, ela passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu andava como menino, eu raciocinava como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora nós vemos como se fosse no espelho, e era aquele espelho de bronze que era bem embaçado, de maneira obscura. Mas então vai chegar o dia que nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer, o maior deles é o amor. Lindo, né? Lindo. Ele nos predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo e ele fez isso para si mesmo. E para dizer para todo religioso que ele não fez isso baseado na sua própria, que o religioso pode conseguir alguma coisa através da sua própria vontade, ele usa uma palavra bem bonita, chama beneplácito. Olha que palavra bonita. Fala 3 vezes, está batizado em línguas, irmãos. Que significa que tudo foi feito por Deus amplamente e exclusivamente por causa da sua vontade. Ou seja, eu e você não podemos ir para o céu, segundo o apóstolo Paulo, se não for pela vontade soberana de Deus. Então vamos parar de discutir a respeito de quem vai e quem não vai. Faça a vontade de Deus. Ame como Deus amou. Ame a Deus sobre todas as coisas. E semelhante a este, ame ao próximo como a si mesmo. Mas o amor é a base da existência humana e a única saída para esse mundo perverso. Quem é eleito de Deus ama. Então a pergunta que tem que ser feita não é se eu sou eleita, é se eu amo. E aí, Michel, você tem amado como Deus pediu que amasse? E o apóstolo Paulo vai dizer que tudo isso foi feito para o louvor da sua glória e na sua graça, do qual nos deu gratuitamente através de Jesus. A graça é de graça para mim, irmãos, mas não foi de graça para Jesus. Porque Jesus teve que subir na cruz do Calvário. E ele não era culpado. Eu fico muito bravo quando eu não sou culpado de alguma coisa e alguém me acusa. Agora você imagina você não ser culpado e por isso você ser morto. E fazer com a consciência de que está fazendo para que outras pessoas pudessem chegar até Deus. Você ter a consciência de que está fazendo isso para resolver um problema que aconteceu lá no Éden. E agora as pessoas chegarem e me dizer que através das nossas próprias obras a gente pode ser salvo. Não consigo. Desculpe, mas eu não consigo. Eu já tive diante de um pastor que virou para mim e falou: não posso andar com você porque você pensa diferente de mim. Eu falei: mas eu acho que a gente pode andar junto. Ele falou: não pode. Paulo escreveu essa carta para que nós entendamos uma coisa: nós todos somos um. E por que nós todos somos um? Porque nós todos somos necessitados da graça de Deus.
Você não é menos necessitado que eu, nem eu menos do que você. E aqui, meu irmão, eu já faço o gancho para a Santa Ceia. Porque todos nós somos necessitados. Jesus deixou um exemplo firme e forte de que nós todos somos necessitados. E qual foi esse exemplo, Michel? A ceia do Senhor. Porque na ceia, todos nós temos que tomar do cálice. E na ceia, todos nós temos que tomarmos do pão. Por quê? Porque todos nós somos dependentes do corpo de Cristo e do sangue de Cristo para sermos levados ao céu. Michel, tal pessoa vai para o inferno? Eu não sei, eu não sou Deus. É Deus que julga quem vai para o inferno e vai para o céu. Mas o que eu sei é que eu sou dependente desse corpo e desse sangue. E quando eu chegar nesse último dia, quando eu chegar diante de Deus, Deus vai dizer, Michel, você fez um tanto de coisa errada. Eu vou dizer verdade, mas eu sou dependente do corpo e do sangue. Porque eu espero nele a minha salvação. Não em mim mesmo. Não com as minhas próprias forças. Não com as minhas próprias obras. Porque a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. E eu não estou falando de mim, meu irmão. É a Bíblia quem diz, Romanos. A salvação é pela graça. De que esse corpo foi sacrificado por nós. Que esse sangue foi vertido por nós. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído para que eu e você pudéssemos chegar de novo, pudéssemos ter de novo relacionamento com Deus, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É pelo corpo e pelo sangue que eu sou destinado para o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a visão. Essa é a visão que eu tenho desse texto. E que é muito próxima e é baseado um pouco nisso, que é a visão da CVC. Por isso você, meu irmão, que acredita que Deus te escolheu, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé. Pega o pão, pega o cálice, traz o pessoal pertinho de você, junta todo mundo e vamos participar desse momento tão abençoado que Deus nos deu, que é o momento em que nós podemos participar dessa ceia. Chame aí sua família, pega os alimentos e vamos juntos participar da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, esse foi meu corpo, que foi moído por vocês. Fazer isso em memória de mim. Vamos fazer todos. E semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse que esse é o cálice da nova aliança que a gente fazia no sangue dele e que a gente deveria fazer todas as vezes que o beberdes, na memória dele. Eu sempre gosto de adicionar menos um até que ele venha. Vamos participar todos. Pai, esse é o momento da tua ceia. Pai, esse é o momento, ó Pai, em que nós entregamos o nosso coração e a nossa vida a Ti. E lembramos, ó Pai, que para o Senhor custou um alto preço. Senhor, eu sei que às vezes a gente não pensa muito sobre isso, mas para o Senhor custou um alto preço nos reconciliar de novo com Deus.
E graças à tua morte, graças, Senhor, ao teu sofrimento, eu posso de novo chegar até Deus. Que milagre, que maravilha, que bênção. Que bênção saber que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe e decidiu que eu tinha um propósito. Graças a Deus pela vida dos meus irmãos, que o Senhor também escolheu desde o ventre da mãe e escolheu que tinha um propósito. Senhor, muitas vezes, ó Pai, nós não cumprimos esse propósito de amar como o Senhor pediu que amássemos. Por isso, meu Deus, eu te peço, pela tua preciosa graça, pelo teu maravilhoso amor, que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Pai, que o Senhor transforme a nossa consciência de cristão e que a gente possa entender que o Senhor nos criou para que nos amássemos e que não vivêssemos em guerra, mas em paz. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre a tua igreja. Por isso eu te oro e te agradeço, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém e amém. É isso, meus irmãos. Vocês devem ter discordado de mim diversas vezes durante a pregação, não tem problema. Se você quiser discordar mais de mim ainda, quarta-feira tem culto de ensino, dá para discordar mais um pouco. Se você concordou, graças a Deus. Se você ficou desafiado, graças a Deus. Pensar diferente é sempre bom, meu irmão. Eu sempre falo para todo mundo, pensar diferente é legal, só que tem que ter argumento. Não pode só pensar diferente por pensar diferente. Tem que pesquisar e argumentar. Eu creio isso ser uma grande bênção. E nós somos uvas diferentes dentro do reino de Deus. E é isso que faz com que a gente seja participantes e da mesma videira, que é Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Ontem nós tivemos nosso aglomeradão. Essas mulheres criam uns nomes que eu acho fantástico. Mas aglomeradão, juntou a igreja de São Paulo e a igreja da Bélgica, foi top. Deus esteve presente, foi bom. Que Deus possa abençoar aí as mulheres de São Paulo e abençoar também as mulheres da nossa igreja, que tem feito um trabalho muito legal, muito interessante. Que Deus possa te guardar, te abençoar. Eu peço para você agora, levante suas mãos para o céu e vamos orar para encerrar nosso culto. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo seja hoje e para sempre com você, com toda a igreja espalhada pela face da terra. E é por isso, Senhor, que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, te dê um resto de domingo abençoado.